A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos ligadinho conosco. Meu nome é Alexandre Henrique, sou pastor aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos bibliosofar sobre o tema divórcio cristão, que é um tema que tem uma certa resistência nas igrejas evangélicas e até é um assunto polêmico, sobre o divórcio cristão. E nós vamos saber qual é a visão de Deus sobre esse assunto, uma visão bíblica, Nós vamos aí ter esse entendimento dessa doutrina sobre o divórcio cristão. Antes de nós entendermos isso, nós temos que compreender uma coisa de suma importância. Qual é a visão de Deus sobre casamento? Como Deus define a união entre homem e uma mulher? Você pode pegar lá em Gênesis, capítulo 2, estou aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 23, tá? Parte do versículo 22, vamos lá, parte do versículo 22 e 23, como que Adão, o primeiro que casou, como ele define o casamento. Versículo 22 diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, por quando o varão foi tomada. Aqui o casamento é definido. O que é casamento? Casamento é a união entre homem e mulher. Não é qualquer união. Adão disse: essa mulher agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É a união entre duas pessoas. Casamento se assemelha-se com Deus, Porque Deus é trino. Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo, porém é um só, é 3 em 1. E o homem também é trino. O homem é corpo, alma e espírito. Então, o que é o casamento? O casamento é uma união de uma mulher que ele se une com corpo, alma e espírito. Essa é a definição do casamento. É 2 se tornando um só. Os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, vão dividir os mesmos sofrimentos, as mesmas alegrias. Essa é a união entre corpo, alma e espírito, físico, emocional e espiritual. Essa é a definição do casamento. Só que, com a queda do homem, o homem cometeu um pecado. E com essa queda, tudo que Deus fez no original foi contaminado. E o casamento foi contaminado. Em Gênesis capítulo 4, versículo 19, você vai perceber lá que um homem chamado Lameque foi o primeiro a tomar 2 mulheres. Ele foi o primeiro a criar ali a poligamia. E ele foi o primeiro a viver isso. Ele teve 2 mulheres. Daí começou a cultura de ter mais do que uma mulher. Lameque, para vocês entenderem, era um assassino. Se você ler lá, Gênesis 4:19, você vai perceber que ele era um assassino. Era um homem sanguinário. Ele matou o homem por o ferir e matou o jovem por o pisar. Ele era um assassino. Era uma mente contaminada. Então, isso gerou o pecado da poligamia. Começou daí que a família começou a ser manchada através de Lameque. Bom, já no tempo da lei, as coisas estavam tão terríveis, tão difíceis, que Deus deu uma lei sobre o divórcio.
Lá em Deuteronômio capítulo 24, vamos lá em Deuteronômio capítulo 24, para os irmãos entenderem isso. Deuteronômio capítulo 24, Deuteronômio 24, versículo 1 a seguir, diz assim: olha só, as coisas estavam tão difíceis. E lá no tempo de Jesus, Jesus vai explicar Deuteronômio 24. Porque esse Deuteronômio 24 aqui foi uma polêmica religiosa muito grande. Que lá na época de Jesus, Jesus teve que dar a verdadeira interpretação desse versículo para os homens da época. Mas vamos entender isso aqui. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Olha que interessante. Naquela época as coisas estavam tão difícil, que Deus teve que autorizar isso, para proteger a mulher. Por que que acontecia? Vou explicar para os irmãos o que acontecia na época. O homem, ele não tinha uma visão nítida, clara, do corpo da mulher, porque era até vergonhoso a mulher deixar à mostra alguma parte do seu corpo. Então o homem casava meio no escuro, não sabendo realmente ao corpo da mulher na sua clareza. E o que aconteceu? Quando casavam-se, o homem, depois da noite de núpcias, não se agradava do corpo da mulher. Está dizendo, a Bíblia está dizendo, que o homem achava coisa feia, quer dizer, achava a mulher feia. A mulher não agradava o marido. Então o que estava acontecendo? O homem casava e largava. Porque a palavra repúdio, ela vem de duas palavras gregas. Primeiro, apoluo, que significa largar, deixar, dá um sentido de largar sem motivos significativos. E a palavra apostasion, que significa carta de divórcio, como se dá um sentido, como se fosse algo significativo. Então o que acontecia? O homem não gostava do corpo da mulher e largava ela. Largar significa repudiar, por motivo insignificante, só porque achava ela feia. E não tinha nenhuma regra, nenhuma lei que assegurava a mulher. A mulher vivia frustrada porque ela não podia casar de novo, como se ela fosse imunda, insignificante, um copo descartável. O que Deus fez? Deus então fez uma lei para proteger a mulher, dizendo: se o homem achar a mulher feia na noite de núpcias, não gostar dela, o que ele faz? Faz uma carta de repúdio. O que essa carta de repúdio fazia? Dava respaldo para a mulher poder casar de novo. E provar para o marido, provar para o futuro marido, que ela não era virgem, porque não era por causa de pecado. É porque ela foi casada, só que ela não agradou o primeiro marido. É uma certa forma, na época, de proteger a mulher. É isso. Só que o verdadeiro pensamento de Deus em relação ao repúdio, estamos vendo lá em Malaquias 2,16. Malaquias 2
fala que Deus, ele aborrece, ele odeia, ele abomina o repúdio. Entenda o que é o repúdio. Repúdio é largar sem motivos significativos. E Deus odeia pessoas que quebram alianças, que usam as pessoas e larga elas como se fosse um copo descartável. Deus diz que odeia isso. Essa é a verdadeira visão de Deus aqui no Antigo Testamento. E Deus, em Malaquias 2,16, se vocês podem lá observar melhor na Bíblia, vocês podem estar buscando melhor na Bíblia, que eu tenho pouco tempo. Malaquias, a partir do versículo 16, vai ver lá que Deus chama as pessoas que repudiam como desleais. Repudiar é largar sem um motivo significativo. Já em Marcos, já no Novo Testamento, na época de Jesus, Marcos capítulo 2, vamos lá. Jesus, ele explica isso tudo, né? E você pode ver que era um assunto, era uma dúvida tão latente, que Jesus, ele deu atenção a esse assunto. Capítulo 10, versículo 2, diz assim: preste bem atenção. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, provocando: é lícito o homem repudiar sua mulher? Mas ele respondeu e disse-lhe: que vos mandou Moisés? O que está escrito na lei de Moisés? Quer dizer, o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Aí eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar sua esposa. Carta de repúdio. Jesus então deu a verdadeira interpretação do Deuteronômio capítulo 24, aqui no versículo 5. E Jesus respondeu e disse-lhe: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Versículo 6 diz: porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea, homem e mulher. E por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Aqui ele está dando a verdadeira definição do que é casamento, a mesma definição que Adão deu. Versículo 9: portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Quer dizer, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar segundo ao seu bem prazer, segundo a sua vontade, segundo os seus critérios individuais. Não. Uma vez unidos, só pelo critério de Deus nós podemos nos separar. É isso a verdadeira interpretação bíblica a qual Jesus deu. Então Jesus, aqui no versículo capítulo 10, nós lemos, ele dá a verdadeira interpretação do Deuteronômio capítulo 24, que Deus autorizou o homem separar da sua mulher, só porque ele achou ela feia na noite de núpcias, por causa da dureza do coração deles. Porém, a verdadeira vontade de Deus não foi essa, porque no princípio Deus uniu o homem e a mulher para ficar juntos o resto da vida. Essa é a interpretação verdadeira, biblicamente falando. Agora, no capítulo 19 de Mateus, você pode abrir lá em Mateus 19, Jesus vai dizer uma causa que Deus permite que uma pessoa se separe da outra, se divorcie da outra. E uma da causa que Jesus fala, ele só fala dessa causa, vou explicar o porquê. Por que ele só deu esse critério?
Jesus disse lá em Mateus 19, diz que o homem só pode separar da sua mulher por causa do adultério, uma causa de prostituição. Só pode se separar nessa causa de prostituição. A pessoa traiu a outra, a pessoa se prostituiu, né? Então, a mulher ou o homem traído tem o direito, biblicamente falando, de separar do seu cônjuge, ok? Então, essa é a primeira causa que Deus permite a separação, colocando as coisas no lugar. Não é só porque não gostou da noite de núpcias, não só por causa você vai se separar, Deus não permite. O que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo grandes problemas, pessoas estão repudiando a outra. De que forma? Inventaram o tal de incompatibilidade. O homem gosta do azul e a mulher do rosa. Então o homem vai se separar da mulher e vai procurar uma outra mulher que gosta do azul também. Deus abomina isso, Deus odeia, Deus chama isso de homem e mulher desleais, porque isso é falta de humildade, isso é manifestação da arrogância, e Deus resiste os soberbos. Então Deus não autoriza o homem se separar da mulher, ou a mulher se separar do homem, por coisas inúteis, por coisas fúteis, como por exemplo a incompatibilidade. Agora, entenda uma coisa, já na época de Paulo, aproximadamente 40 a 70 anos depois de Cristo, surgiu um problema na igreja de Corinto. Um problema que não foi abordado por Cristo. Só que Paulo tinha que resolver esse problema. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. É Bíblia. Estamos bibliosofando. Capítulo 7, versículo 15, mostra um caso que surgiu na igreja, um caso que surgiu na igreja de Paulo, que não surgiu na época que Jesus, por isso que Jesus não abordou, mas Paulo teve que resolver, porque aconteceu na época dele. O que aconteceu? A igreja estava crescendo, a igreja estava se desenvolvendo, e com crescimento surge problemas. Todo crescimento traz com ele problemas. Então a igreja cresceu. Uma das maiores igrejas na época de Paulo era a igreja de Corinto, a qual tinha mais problemas, e surgiu um problema. Qual era o problema? A mulher se convertia. A mulher se convertia. Só que o marido, ele não se convertia. E o marido, tinha caso que o marido aceitava a fé da mulher. Dizia: se você quer ficar com Jesus, eu não quero, eu não aceito essa fé, mas eu te respeito, pode ir no culto, pode adorar o seu Deus, eu não vou me meter. Então Paulo aconselha essa irmã a não se separar do seu marido, porque ele é descrente, se ele aceita a sua fé, porque sendo ela crente, ela santificaria o marido, e as maldições não cairiam sobre os seus filhos seriam santos, porque ela é santa. Então Paulo dizia: se o marido descrente não quer se apartar de você que é crente, não se aparta, me viva com ele, se ele respeita a sua fé. Só que também surgiu um outro caso. Qual era o caso? A mulher se convertia e o marido, ele não se convertia, porém ele não respeitava a fé da esposa. O que o marido fazia? O marido colocava a mulher na parede e dizia: ou o seu Jesus ou o seu casamento, e ela tinha que escolher. Então Paulo disse: se o seu marido não quer continuar coabitando com você, não quer continuar vivendo com você por causa da sua fé,
então você se aparta dele. Não precisa ficar com ele. Você está livre, porque Deus não chamou você à servidão, mas você chamou você à paz. 1 Coríntios, você pode estar abrindo aí, 1 Coríntios, né? Capítulo 7, versículo 15, fala sobre isso. Eu não vou ler, né? Capítulo 7, versículo 15. Eu não vou ler porque eu tenho pouco tempo, né? E eu quero ser o mais objetivo possível para te explicar isso. Então, capítulo 7, versículo 15, ele fala sobre esse caso específico. E ele diz uma coisa interessante, que essa parte eu gostaria de ler com vocês. No versículo 12, ele explicando esse caso, ele fala: mas aos outros digo eu, não, Senhor. Olha que interessante. Por que ele fala, digo eu, não, Senhor? Porque Jesus não abordou esse assunto, porque esse assunto não era um assunto do momento na época de Jesus, mas era assunto do momento da época de Paulo, e Paulo teve que resolver. Por isso que ele falou, digo eu, não, Senhor. Porque Jesus não tinha abordado essa causa, só tinha abordado a causa da prostituição. Só que surgiu essa causa, ele falou, se o seu esposo que não é crente não quer habitar com você, não quer continuar com você, porque ele não aceita a sua fé, pode se apartar dele também, e você está livre, porque você não foi chamada à servidão, você foi chamada à paz. Olha que interessante, na época de Jesus, Jesus falou sobre prostituição, na época de Paulo, Paulo falou sobre o caso da não aceitação da fé. 2000 anos depois, será que não surgiu outras causas? Claro que surgiu. 2000 anos depois, existem causas novas que a igreja, que os líderes, que os pastores precisam se atentar. E não podemos ser duros e irresponsáveis com as vidas. Como muitos anos pessoas foram escravas, foram violentadas e viveram um inferno só para manter uma aparência religiosa. Outros casos que surgiram nos tempos de hoje, o caso da violência doméstica. Uma mulher, uma irmã que sofre violência doméstica, apanha do seu marido, é violentada, é agredida. Será que Deus, ele fica feliz, ele tem alegria, ele se satisfaz, e ele gostaria de ver sua filha apanhando todo dia, sendo violentada, só para manter uma aparência religiosa? Será que isso se enquadra na personalidade de Deus? Claro que não, claro que não. O apóstolo Paulo foi sábio em tratar este caso com delicadeza. Ele poderia ser radical e dizer, não, se o seu esposo não aceita ficar com você, problema é seu, chupa essa manga. E as coisas não são assim. Paulo não tratou dessa maneira. E hoje em dia surgiu esse caso de violência. Será que Deus concordaria de um pastor ou de um líder religioso olhar para os seus membros e dizer, mulher, você está apanhando o seu marido? Isso é problema seu. Você casou? Chupa essa manga. Se vira nos 30, mas não pode se divorciar, senão você vai para o inferno. Será que isso está enquadrado no caráter de Deus? Claro que não. Claro que não. Deus chamou-nos à paz. Casamento é para um ajudar o outro a crescer, um ajudar o outro a servir a Deus. Se um enfraquecer, o outro fortalece e assim por diante. Não é viver batendo na cara um do outro, não é viver chutando um ao outro, xingando um ao outro. Isso não é de Deus. E simplesmente
é coisa do homem. O homem que gosta de manter as aparências religiosas. Deus não. Outro caso que nós temos que analisar com carinho, que surgiu não muitos anos, o problema do vício. Há uma mulher que tem o seu marido no vício do crack, da cocaína, que todos os dias ela corre risco de vida. Ela compra as coisas e o marido vende tudo, né? Tem o risco de pegar uma doença sexualmente transmissível, porque o rapaz viciado no crack vai para a rua, fica 10, 5, 6 dias na rua fumando crack, chega em casa, tem relação com a mulher, 6 dias fumando crack, não sabe nem o que aconteceu, e a mulher, por manter as aparências religiosas, fala, não posso me separar, mas está colocando os seus filhos em risco, está colocando a sua vida em risco. Será que Deus se sente feliz? Ele se sente, ele fica, tem prazer só por causa de uma aparência religiosa, que a pessoa corre o risco de vida só para manter as aparências? Claro que não, claro que não. Outros casos de criminalidade, e assim por diante. Então hoje em dia surgiu outras causas, surgiu outros casos que é uma causa de divórcio, é uma causa de separação. Deus também concordaria. Claro, digo eu, não o Senhor, como o apóstolo Paulo disse, digo eu, não o Senhor, porque o Senhor não abordou esse assunto, mas se esse assunto chegou nas minhas mãos e eu tenho que abordar. Nos últimos anos, muitas mulheres viveram o inferno, hoje são marcadas emocionalmente, têm traumas psicológicas, nem a sua fé é mais fervorosa. Por quê? Porque ela teve que manter a aparência religiosa e viver um inferno dentro de casa só para satisfazer o ego de um pastor ou de um líder, de ego, de religiosidade, só para satisfazer, sendo que a própria vida estava sendo massacrada. Isso não é de Deus, isso é religioso. Deus, Ele quer que nós vivemos em paz. Claro, Deus não ama o repúdio, Deus odeia o repúdio, é separar sem motivos significativos. Agora eu pergunto, apanhar é um motivo significativo? Correr risco de perder a vida é um caso, é um motivo significativo? Correr o risco de pegar uma doença, uma AIDS, é um risco, é um motivo significativo? Temos que pensar, não massacrar a vida das pessoas. Agora, eu vou terminar esse vídeo. Existe um caminho que nós não conseguimos explicar. Um caminho mais, a Bíblia diz, Paulo chama de o caminho mais excelente. É o caminho do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, não folga com a verdade, mas sim folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Existe algo que não tem como explicar, que é o amor. Às vezes nós falamos assim, por que essa pessoa não se divorcia? Por que essa pessoa não larga? É porque ela ama. Porque ela ama.
E o amor tudo suporta, tudo crê, é inexplicável. Não tem como ninguém julgar uma pessoa que está lutando pelo seu casamento, porque ela ama a pessoa. Mesmo que a pessoa não valha R$1, a pessoa não vale a comida que come, mas a sua companheira ou seu companheiro a ama ou ama, e ninguém pode impedir de ninguém lutar pelos seus sonhos e pelo aquilo que acredita. Se a pessoa acredita no casamento, ela luta pelo casamento, porque ela ama. E o amor não é imposto. Se a pessoa só vai lutar pelo seu casamento se ela ama a pessoa. Se ela ama, e quando ela ama, ninguém tem o direito de falar nada. Ela vai lutar, vai suportar, vai sofrer, mas ela acredita que as coisas podem mudar. Em muitos casos que eu vi, mudaram. Tem mulheres que lutou pelo seu esposo que é viciado no crack e hoje vive bem, sofreu, mas venceu. E outras não. Não podemos generalizar tudo. Não podemos colocar todo mundo na mesma caixinha. Não podemos colocar todo mundo no mesmo saco. Não. Cada caso o seu caso. Existem mulheres, existem homens que foram traídos, que a Bíblia lhe dá o direito de viver com uma outra pessoa, só que ela larga a mão do seu direito para lutar pela pessoa, porque ela ama. Gente, o amor, ela está acima dos nossos direitos. Quem ama, rejeita até os direitos dele, que tem como direito, para lutar pela pessoa, e ninguém pode falar nada. O amor luta por algo perdido. O amor acredita em algo já quebrado. É o amor. Quem ama luta, quem ama guerreia, e maioria das vezes quem ama tem resultados. Mas nem todos têm a mesma força. E nós não podemos julgá-los todo mundo da mesma forma. Tem pessoas que, se for traída, ela não vai perdoar. Tem gente que perdoa. Cada um é cada um. Nós temos que respeitar. Não podemos sacrificar ninguém por causa das nossas opiniões. Não podemos sacrificar ninguém por causa daquilo que nós acreditamos. O que é Bíblia é Bíblia. O que é opinião é opinião. Tem nada a ver uma com a outra. Você, eu, você, nós não podemos usar a nossa opinião como se fosse uma vontade divina. A Bíblia para isso está aqui. Paulo, ele não sacrificou a irmã, que o marido não quis ficar com ela porque ela é crente. Paulo disse: você está livre, porque Deus chamou você para paz e não para servidão. E assim somos nós. Então, meus irmãos, esse é o vídeo de hoje. Entenda, vamos receber a palavra de Deus como ela é. Não vamos colocar as nossas opiniões. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muitas pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. Deus abençoe. Fica na paz. Fica com Deus.